Amados irmãos, amadas irmãs, é uma alegria estarmos juntos novamente para recebermos a palavra de Deus. É com muita alegria que nós podemos, semana após semana, receber o dispensar de Deus, a palavra de Deus para os tempos atuais e para as nossas necessidades. Nós vimos na semana passada, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Então nós podemos ver aqui que Paulo ministrou uma palavra aos Tessalonicenses no que diz respeito à maneira pela qual eles deveriam viver. E essa maneira é uma maneira que agrada a Deus. E ele disse: vocês estão fazendo isso, mas vocês devem continuar progredindo cada vez mais. Nós vimos então a importância de nós termos um viver que agrada a Deus. E nós sabemos de um princípio: só Cristo pode agradar a Deus. Nós, em Adão, em nós mesmos, nunca conseguiremos agradar a Deus. Mas somente Cristo pode agradar a Deus. Deus tem alegria em Cristo. Então, devemos dar valor à nossa vida, ao nosso viver, e ter o anseio que o nosso viver seja um viver que agrade a Deus, isto é, nós possamos viver Cristo. Que a vida divina seja manifestada em nosso viver, que nós possamos viver no Espírito. Hoje nós vamos continuar no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e nós vamos ver uma palavra no que diz respeito ao nosso corpo. Então, vamos agora ler dos versículos 3 a 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui nos mostra algo, nos revela algo da vontade de Deus. Essa afirmação: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa afirmação é uma afirmação que deve nos marcar. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Daí ele toca na questão da prostituição, mas o ponto central é o versículo 4 que diz: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui nos diz que nós precisamos saber possuir o próprio corpo. Amado irmão, amada irmã, você tem um corpo e eu tenho um corpo. E aqui diz que nós precisamos aprender e precisamos saber possuir o nosso corpo em santificação e honra. Em outras palavras, como nós usamos o nosso corpo.
para que fins nós usamos o nosso corpo. Nós precisamos compreender que quando Deus nos deu um corpo, Ele tinha um objetivo. É para que esse nosso corpo pudesse ser usado para fazer a vontade dEle, a vontade de Deus. O nosso corpo é para ser possuído em santificação e honra. E o versículo 5 diz: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, aqui ele nos mostra que tem aqueles que sabem possuir o corpo em santificação e honra, e tem aqueles que possuem o corpo com desejo de lascívia, isto é, possui o corpo e pretende usar o corpo e atender todos os desejos caídos do corpo, os desejos lascivos do corpo. Então ele nos mostra aqui como gentios que não conhecem a Deus. Isso é muito significativo. Isso quer dizer, aqueles que conhecem a Deus têm uma maneira de possuir o corpo, e aqueles que não conhecem a Deus têm outra maneira de possuir o corpo. Como nós estamos sabendo, como nós estamos usando o nosso corpo? Como quem conhece a Deus ou como quem não conhece a Deus? Qual é a função do nosso corpo para nós? E a questão do uso do nosso corpo é algo muito importante. A Bíblia dá muito valor a isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nos diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só que afirmação. Bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui nós podemos ver que o corpo pode ser usado para o bem ou para o mal. E que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e nós vamos receber, cada um, conforme o bem e o mal que nós tivemos feitos por meio do corpo. É hora de nós darmos atenção a uma coisa: como nós usamos esse corpo que Deus nos deu. Aqui no versículo 5 diz: não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Vamos ver agora Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19, mostrando como as pessoas vivem e possuem o seu corpo, as pessoas que não conhecem a Deus. Eu vou ler na versão King James atualizada. Diz assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto. Preste atenção. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios. Não mais viveis como os gentios, que vivem na utilidade dos seus pensamentos. Aqui nós vemos que os gentios vivem segundo os seus pensamentos, segundo a sua mente inútil. Versículo 18 diz: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas.
Uma pessoa sem Deus, que vive na sua mente, a sua mente está cheia de coisas que o inimigo colocou. Por isso ele fala de um entendimento mergulhado nas trevas. Por isso ele fala nesses pensamentos inúteis. E aqui, entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus. Viu? Não conhece a Deus. Estão com entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Um coração vai ficando cada vez mais bruto. Não é um coração cada vez mais sensível. Por isso o versículo 19 diz assim: havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aqui nós vemos uma pessoa sem Deus, separado da vida de Deus, vive segundo os seus próprios pensamentos, o seu coração vai se endurecendo, perdem toda a sensibilidade, e aí começam a viver de uma maneira depravada. Olha só, maneira depravada. Eles não sabem possuir o corpo dele é segundo o desejo de lascívia, é ligado à prostituição, cometendo com avidez toda sorte de impureza. Você sabe, o nosso corpo é muito importante para Deus. E Satanás quer destruir o nosso vaso. O nosso corpo é um vaso, é um instrumento. E Satanás quer destruir esse nosso corpo. Através de quê? Através da prostituição. É a questão do sexo. Nós compartilhamos naquelas mensagens de uma só trombeta. Satanás usa idolatria e sexo. Para quê? Para nos destruir, para nos tornar inúteis como vasos para Deus. Por isso é muito importante nós sabermos possuir o nosso próprio corpo, usar esse corpo que nós temos. Esse corpo não é para prostituição, não é para ser usado pelo inimigo, é para ser usado para Deus. Mas uma pessoa que não está na comunhão com Deus, uma pessoa que está distante de Deus, que está sem Deus, ele começa não mais a viver como ser humano, começa a viver como animal. Olha só, Judas 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Isso é a versão atualizada. Na versão King James diz: apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto como animais irracionais se corrompem. Vive baseado em instinto, já não vive como homem, baseado na humanidade que Cristo nos dá, a humanidade elevada. O inimigo corrompeu a humanidade, a nossa natureza humana, mas Cristo,
por meio da sua morte e ressurreição, ele restaura a nossa humanidade, uma humanidade apropriada, uma humanidade elevada. Então, o que nós percebemos hoje é o que está escrito aqui. A iniquidade está se operando, os homens hoje agem como animais e muitas vezes pior que animais. Tá certo? Pior que animais. E ainda mais, e o homem se acha sábio. Em Tiago 3, versículos 13 a 14 diz: quem dentre vós é sábio, é inteligente? O homem se acha sábio, se acha inteligente. Ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre de que maneira? Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, é um proceder digno, as suas obras, mediante condigno proceder às suas obras. Então, mostre com mansidão, mostre com as suas obras a sua sabedoria e inteligência. E aqui diz: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Uma pessoa que diz sábia, inteligente, mas tem inveja amargurada, tem um sentimento divisivo, ele está mentindo. E aqui diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria do homem, natural do homem, a sabedoria da terra, não a sabedoria que vem do alto, a sabedoria da terra é terrena, animal e demoníaca. O homem hoje se acha muito sábio e é isso que está acontecendo. Hoje as atitudes humanas estão não mais manifestando a humanidade, estão manifestando um lado animal e demoníaco. É o que estamos vendo hoje. E tudo isso eles fazem usando o corpo. Então nós precisamos ver, Deus se importa muito com o que nós fazemos com o nosso corpo. E quando os homens se acham, os tais, acham que sabem tudo e rejeitam as coisas de Deus, o que acontece? Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Diz: vocês não me querem? Tá bom, eu vou entregar vocês. Daí o homem cai na imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui mostra a questão de desonrar o corpo. O que nós lemos no início? No início, nós lemos a questão de nós sabemos possuir o corpo em santificação e honra. É preciso saber possuir em santificação e honra. E aqui, neste caso, eles estão desonrando os seus corpos entre si. Agora, em Romanos capítulo 6, que nós vemos uma visão mais clara a esse respeito. A partir do versículo 6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então o nosso corpo é chamado de corpo do pecado. Por quê? É habitado pelo pecado, é ocupado, corrompido, possuído e usado pelo pecado.
Então, resultado, acaba pecando, usa o corpo para pecar. Mas quando nós aceitamos o Senhor, foi crucificado com ele o nosso velho homem, e o corpo do pecado foi destruído, isto é, tornado inativo. O corpo do pecado perdeu o emprego. O corpo do pecado é um aspecto muito ativo, tá? Com uma força para cometer o pecado. Romanos 7,24 menciona o nosso corpo falando de corpo desta morte. Aí a ênfase não é pecado, é que no nosso corpo nós somos fracos e impotentes para fazermos a vontade de Deus. Então, no que diz respeito a fazer a vontade de Deus, nosso corpo é um corpo dessa morte. Mas, no que diz respeito ao pecado, nosso corpo era o corpo do pecado. Mas, louvado seja o Senhor, né? Pela obra da redenção, pela cruz, esse corpo do pecado foi destruído. Então, é muito importante nós percebermos esse ponto aqui, tá? Agora, no versículo 8, diz, de Romanos 6, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então você pode ver, o que era ligado ao pecado morreu. Agora há ressurreição. E na ressurreição, agora vive, mas vive para Deus. É aqui que nós precisamos perceber. Esse nosso corpo, que no passado era escravo do pecado, era o corpo do pecado, era contra Deus. Agora, por causa da obra redentora de Cristo, é para Deus. Hoje nós vivemos para Deus. Somos vivos para Deus. Nós precisamos aqui considerar-nos mortos para o pecado. É porque quando nós ganhamos essa revelação, nós vemos a realidade. Eu morri com Cristo. O meu corpo não é mais para o pecado. E se Cristo venceu na cruz, essa vitória de Cristo me leva também à vitória. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. O versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Antigamente, o pecado reinava, comandava esse nosso corpo, usando o nosso corpo para cometer pecados, esse nosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós não devemos deixar o nosso corpo obedecer às paixões do pecado. E o versículo 13 é muito importante. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Depois que nós fomos salvos, nós não devemos mais oferecer os membros do nosso corpo para o pecado, como instrumentos para o pecado, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só, amados irmãos, amadas irmãs,
Esse corpo que era antigamente um instrumento para o pecado e para a iniquidade, agora é um instrumento de justiça. Antes era oferecido ao pecado, agora o nosso corpo é oferecido a Deus. Deus se importa com o seu corpo, com o meu corpo, e Ele quer saber como nós estamos usando o nosso corpo. Talvez a gente não preste muita atenção a isso, mas é muito importante. Não devemos mais viver aqui para atender os instintos animais do corpo. E aqui no versículo 14, Romanos 6 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E no versículo 19 de Romanos 6 diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, isso mostra o passado, né? No passado, nós oferecemos nossos membros para a escravidão da impureza, de maldade para a maldade. Ela diz assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Está vendo? Isso está conectado ao versículo que nós lemos. Devemos saber possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra. Então agora os nossos membros nós oferecemos para servir a justiça para santificação. Versículo 20 diz: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quando nós oferecemos nossos corpos para o pecado, o resultado é algo que nos envergonha. E o fim é a morte. E nós sabemos que nesse mundo de hoje, toda a sociedade, a tendência à iniquidade, está aqui para quê? Para dar o suporte ao pecado. Para dar fundamento legal ao pecado. Que coisa terrível! Antigamente as coisas consideradas vergonhosas, hoje as pessoas ostentam, mas o fim delas é a morte. Versículo 22, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende-vos o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós podemos ver que Deus se preocupa com o nosso corpo. Agora, nós sabemos, Romanos 7 fala muito. Ok, então eu quero então viver, eu quero fazer o bem. Romanos 7, de 18 a 23 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que preciso, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Nós sabemos que essa é a nossa experiência, mas ali em Romanos, ali no Romanos capítulo 8, nós já lemos isso muitas vezes, diz assim, a partir do versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não é isso maravilhoso? Aqui diz que existe uma lei que nos livra dessa lei do pecado e da morte. Existe uma lei que nos liberta da lei que faz com que o nosso corpo seja para desonra, que o nosso corpo seja instrumento de iniquidade. Existe uma lei, que é a lei do Espírito da vida, que nos liberta e faz com que nós possamos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, como instrumentos de justiça para santificação. Espero que nessa noite o Senhor possa nos despertar, nós possamos realmente ser iluminados. Sabe, um dos segredos da vida cristã é saber ouvir a palavra de Deus contra si mesmo. Isso quer dizer, quando eu ouço a palavra de Deus, eu aplico a palavra de Deus contra a minha pessoa, contra a minha carne, contra o meu ser caído. Eu aplico a palavra de Deus para a minha vida. O grande problema é que nós ouvimos as mensagens e aplicamos contra os outros. Nós não aplicamos contra nós mesmos. E aqui nos mostra sobre essa situação. E vamos agora dar uma olhada em Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Nós não queremos, nesses momentos que antecedem a volta do Senhor, viver segundo a carne, caminhar para a morte. Paulo diz em Romanos 8,13, de uma maneira muito clara, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, isto é, se vivemos pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando estou no Espírito, o Espírito tem um elemento da cruz, que mata, que faz morrer esses desejos do pecado, essas paixões do pecado que estão em nosso ser. Eu tenho que aprender então a usar o Espírito, a aplicar o Espírito. Eu não posso simplesmente saber que pelo Espírito eu posso mortificar os feitos do corpo. Eu preciso não somente saber, eu preciso aplicar e usar, saber usar. Isso é um fato muito importante. O nosso corpo é para o Senhor. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse versículo é muito importante. Esse versículo nos mostra que o nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O nosso corpo foi criado para o Senhor. E o Senhor em nós, porque Ele habita no nosso corpo, Ele é para o nosso corpo. Ele quer transfigurar o nosso corpo, Ele quer usar o nosso corpo. Agora, nós precisamos conhecer e saber bem o que o inimigo quer fazer. Ele quer
destruir esse nosso corpo, tornar inútil para Deus. Por isso que nessa porção de 1 Coríntios 6, daí 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Meu corpo é membro de Cristo. Isso quer dizer, Deus, o Senhor quer usar o meu corpo para Cristo. Eu preciso ver isso. Cristo usa o meu corpo é membro de Cristo. E eu vou tornar o meu corpo, que é membro de Cristo, e eu vou fazer membro de uma meretriz, de uma prostituta? Aqui diz absolutamente não. E aqui diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E é o versículo 19 que é muito forte. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós mesmos. Nosso corpo é santuário do Espírito. O Espírito Santo habita no meu corpo. E eu vou fazer com que esse corpo se una a uma prostituta? Eu vou pecar contra esse santuário do Espírito? Esse não é o caminho nosso. E por isso nós precisamos dar muita atenção. Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Viu? Sexo e idolatria estão aqui. Aqui diz: fazei, pois, morrer essa vossa natureza terrena. De que maneira fazer morrer? Aplicando a cruz. Amados irmãos, amadas irmãs, a cruz tem poder. Nós não temos poder. Por isso que ali em Romanos 7, Paulo diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Luta, 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 e acaba ainda caindo. Por isso que nós temos que aprender a usar a lei do Espírito da vida. Devemos aprender a usar o Espírito, a nós nos voltarmos ao Espírito e aplicarmos a cruz. A cruz funciona, irmãos. Creia nisso, a cruz funciona. Olha só, Romanos 8,13 diz: pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Com o Espírito você pode matar os feitos do corpo. E Colossenses 3:5 diz: fazei morrer. Fazei morrer. Você faz morrer. Isso quer dizer o quê? Que você sabe tomar a cruz e aplicar a cruz. Você faz morrer. Os irmãos estão entendendo? É uma questão de você ter essa decisão no Espírito. Usar o Espírito. Você pode fazer morrer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. Vou dizer: não, esse sentimento é muito forte em mim, não consigo
terminar a pagar. Você pode fazer morrer. A palavra de Deus diz isso. O que tem que fazer? Aprender a usar, exercitar o Espírito, tocar na palavra. Daí você vai fazer morrer. É muito importante. Continuando, a 1 Tessalonicenses 4 agora, versículos 6 até 8, diz: e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Nessa questão, não faça contra você e nem faça alguma coisa no aspecto moral, sexual, contra irmãos e irmãs. O Senhor, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. O Senhor vai tratar isso seriamente. Versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, versículo 8, dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Se você rejeitar o que nós estamos falando aqui, você não está rejeitando homens, está rejeitando a Deus. Aqui diz, Deus que dá o Espírito Santo a você. O Deus que deu o Espírito Santo a você. Como você pode ser contra isso? Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, por causa da multiplicação da iniquidade, nós todos corremos risco. Vamos nos guardar. Não vamos dar margem para o inimigo. Vamos tomar a palavra de Deus, vamos usar o Espírito e vamos vencer. Vamos possuir o nosso corpo. Que o nosso corpo seja usado para a glória de Deus. Esteja a serviço de Deus, da justiça, da santificação. Porque ser usado para o pecado, para a iniquidade, isso foi o passado. Isso já passou. Nós estamos hoje em Cristo. E em Cristo somos nova criatura, nova criação, nova realidade. Que o Senhor nos guarde cada um de nós nesse aspecto. Amém? Jesus é o Senhor.